Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, setembro. Quantas comemorações, na verdade, quantas conscientizações, né? Podemos dizer também que setembro é o mês da vida. Nós falamos em alguns programas aqui nesse mês sobre o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. E, para fechar com chave de ouro, o Setembro da Vida, né? Também tem o Setembro Verde. E o Setembro Verde é a conscientização da questão da doação de órgãos. E como eu falei no primeiro bloco, o nosso convidado, ele é enfermeiro lá da Santa Casa, trabalha com toda uma equipe lá. Ele faz parte da Organização de Procura de Órgãos, ele faz parte da OPO, que é o Rodrigo Correia Gomes da Silva. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Rodrigo. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui para falar sobre a questão de doações de órgãos. E que setor você trabalha, hein? É um setor um pouco difícil, né, porque nós lidamos com uma parte muito complicada perante as famílias, que é na hora da morte. Por outro lado, gratificante, que nós podemos salvar e ajudar outras pessoas. Exato, a gente pode dizer até que é um setor, a OPO, uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que se trabalha com a dor da partida de alguém, que não é o que vocês almejam, Exato. né? E isso tem que cair por terra das pessoas terem esse preconceito, sobretudo com a equipe da OPO, né? Que são os urubus, vamos dizer assim. Uhum. E a via de mão dupla é essa, tem a questão da morte, da partida de alguém, e a outra mão que volta nessa via é a via da vida, do amor, da solidariedade, não, Rodrigo? Esperança. Da Para esperança. muitas pessoas, né? Para muitas famílias, né? Famílias. Exato. O que seria exatamente a doação de órgãos? Isso que a gente está falando, desse Setembro Verde, dessa conscientização, desde quando é realizado, de que forma é realizado? A doação de órgãos, ela é um ato de ajudar, né, ou manifestar o desejo em ajudar outras pessoas com uma ou mais partes do corpo através da doação. Uhum. Né? E o ato da doação de órgãos, existem relatos desde 1933, onde foi realizado o primeiro transplante renal dos rins. Né? Olha! E em 1963, 33 anos depois, há relatos do transplante de fígado. Em 1967, o transplante cardíaco. Aqui no Brasil, o primeiro relato em 1968, também no transplante cardíaco, com um morador de Mato Grosso. Olha só, alguém bem pertinho da gente. Sim. E quando a gente fala de transplante, não necessariamente é um órgão de uma pessoa que faleceu. Pode ser o transplante de pessoas vivas também, né? Pode sim. A doação de órgãos tem essas vias também de mão dupla. Tanto o doador falecido, que nós chamamos, ou o doador vivo. Né? Um doador vivo, ele pode doar geralmente órgãos duplos, que nós chamamos, como por exemplo o rim. Né? Se nós somos aparentados e for compatível, eu posso doar o meu rim para você. Né? Também pode ser doado parte do fígado, né, parte do pulmão e também a medula óssea, que é bem comentado, né? E é muito importante também. Exatamente. A gente sabe que a questão do transplante de medula óssea, que as pessoas imaginam que seja o início, o primeiro tratamento em si, quando se descobre uma doença oncológica, a importância também das pessoas se conscientizarem e se cadastrarem. Ainda existe muito preconceito em relação a isso, não, Rodrigo? É verdade. Essa palavra preconceito é bem adequada nesse sentido, né? É um pré-conceito, ou seja, o que eu acho e aquilo que eu levo para a minha vida. E não é assim. Né? Esse tabu do preconceito tem que ser quebrado. Né? O transplante de medula é um processo simples. Né? Começa-se pelo cadastro, né? E se for realmente compatível, é um processo simples. E que é importante, uma vez que cadastrado, você manter o endereço atualizado, né? Sim, isso é muito importante. Manter o endereço cadastrado, né? Telefone, vias de contato também, se caso mudar, manter totalmente atualizado no site. Exatamente. E a pessoa ter clara a questão de manter ali a fidelização em relação ao desejo da doação, porque infelizmente existem algumas pessoas que talvez pelo medo, não sei, alguma questão, acaba desistindo desse transplante, né? Isso acontece também quando são desses órgãos duplos, como você falou? Ou não, pelo fato de ser, de fato, já aparentado? Quando é já mais aparentado,
eles são fidedignos, né? Olha só. Porque há muita emoção, né, no aparentado. E ver o sofrimento também do parente, né? E acompanhar, né? Como, por exemplo, numa hemodiálise, a pessoa ficar 3 vezes por semana, é um sofrimento, né? Ali para o familiar. Então, é angustiante para a família sentir isso, né? Então, aí fomenta o desejo em ajudar o meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, através da doação. Exato. Rodrigo, conta pra gente quando a pessoa falece, como é que funciona? É o trabalho que vocês desenvolvem, de vocês chegarem até a família e de oferecerem com muita delicadeza, com muito tato, muita humanização, né? Para você poder chegar na família e fazer essa solicitação, né? Fala pra gente como é que é esse seu trabalho. É um trabalho um pouco tenso, né? Porque, conforme nós já comentamos, é um momento de muita dor, muita tristeza, né? Porém, é um direito do paciente receber o diagnóstico de morte cerebral, morte encefálica. É como um diagnóstico como qualquer outro, né? Porém, o mais complicado da medicina, né? Porque você está lidando ali com a vida ou decretando o óbito do paciente, né? Então, é um momento muito delicado. Então, nós fazemos um pouquinho da parte do psicólogo, né? Do assistente social, porque muitas famílias vêm de outras cidades, outros estados e não têm onde pousar, esperar esse diagnóstico ficar pronto. Então, nós, como enfermeiros da OPO, precisamos alinhar todas essas informações com a família e, após o diagnóstico realizado, então, o médico dá o diagnóstico para a família e nós, membros da OPO, acolhemos essa família e oferecemos a oportunidade em ajudar outras pessoas. E é algo assim muito rápido que tem que acontecer, né? Porque a partir do momento que saiu esse protocolo, você já precisa acionar a família e exatamente naquele momento de maior tensão, que é quando eles recebem também a notícia do médico, não? Sim. O que nós, há alguns anos, nós estamos desenvolvendo e está dando muito certo. A partir do momento que há uma suspeita de morte encefálica, nós já convocamos a família, deixamos a família bem a par do estado grave daquele paciente. Né? Então, dá tempo da família se preparando emocionalmente, né? Infelizmente, para o pior. Né? Então, esse trabalho de, logo no começo, já conversar com a família, deixar bem claro o diagnóstico, né, que está iminente, isso serve de sustentação para a família. E é importante que eles estejam de comum acordo para que lá na frente não aconteça uma desestruturação, umas culpas, umas responsabilidades. Então, essa conversa, só para compreender melhor, acontece com aquele responsável por aquele paciente que está internado ou vocês reúnem a família para essa fala? Há casos e casos, né? Quando geralmente é uma família muito grande, essa primeira conversa se faz necessário com os responsáveis legais, né? Com os pais, a mãe, né? Os irmãos. Ou o marido. Né? O cônjuge, né? Os avós, né? Os tios, se tiver presente, para uma conversa. Né? Então, esses membros da família, os mais próximos, né? A gente procura acolhê-los. Porém, já houve caso de acolhermos família no auditório do hospital, porque a família era muito grande. Numerosa. Né? Numerosa, então se fez necessário separar um auditório para uma conversa. Sim. Né? Uma família tinha 45 pessoas, onde eu conversei com a família ali no auditório. E são aquelas famílias afetivas, né? E a gente respeita, né, claro. Isso com a família. Claro. E geralmente o que as famílias dizem? Elas, logo de início, elas estão impactadas. Sim. Mas logo de início elas já dizem que sim, ou então existe a relutância, não quero. No primeiro contato com a gravidade do caso, a reação geralmente das famílias é o do desespero, né? Ou a dúvida, o que é a morte encefálica, né? O que vai acontecer depois, o choque, né? O choque de realidade. Porque quando está hospitalizado, a esperança é a última que morre, né? Até para nós, como equipe da área da saúde, nós lutamos pela vida da pessoa, até o último instante. Né? Mas para a família é um choque de realidade. Né? E esse acolhimento primário é importante por isso, porque esse choque, com o tempo, ele vai se perdendo a intensidade e a família então vai entendendo realmente a gravidade do caso desse paciente.
E as famílias, elas têm essa preocupação de como é que vai ficar o seu ente querido Tem. para últimas despedidas? É geralmente perguntas que eles fazem? Pergunta. É Geralmente mesmo, é uma Rodrigo? pergunta característica, né? É mesmo? E se eu autorizar a doação, né, eu vou poder fazer os trâmites fúnebres com um velório com um caixão fechado? Né? Não há necessidade, né? É obrigação nossa, conforme lei brasileira, da mesma maneira que nós recebemos o corpo para doação, nós entregarmos para a família totalmente reconstituído. Entendi. E assim, apto, né, para ele poder fazer as últimas despedidas, o processo, né, de passagem, enfim. E existe também essa questão no sentido da demora, né, do tempo, porque não é simplesmente fazer a retirada do órgão e pronto, já está pronto, daria umas 2, 3 horas, não é isso. É um procedimento cirúrgico também? Sim, né? Geralmente, nós pedimos 24 horas para a família. É mesmo? 24 horas, então um dia, Sim. né, para que tudo se concretize. Né? Por que muitas famílias falam, Rodrigo, mas é muito tempo, né? E a gente já está aqui esperando já não quero protelar mais um pouco. Mas esse tempo se faz necessário para que tudo aconteça de modo ordeiro, né, e fidedigno. Porque nós também estamos lidando com a vida de outro paciente. Então, o órgão doado, ele tem que ser extremamente 100% compatível com a pessoa que vai receber, o receptor. Entendi. Né? Então, nesse tempo todo de 24 horas, tudo acontece. Né? Como, por exemplo, no nosso estado, Mato Grosso do Sul, nós temos equipes credenciadas para retirar rins e córneas. Agora, fígado, coração, pulmão, vem equipes de outros estados até Campo Grande para fazer a captação, a retirada desse órgão. Então, quando entra já com o protocolo, já é acionado. Sim. Da mesma forma, já vê uma lista que existe de quem vai receber e já acionam. Essa listagem de pessoas que vão receber aquele órgão específico é a nível de cidade, município, né, de estado, a nível de Brasil. Como é que funciona isso? Porque quando a gente fala, né, de um órgão, tem que ser muito rápido, muito prático. Vocês têm que trabalhar assim de uma forma muito breve, vamos dizer, né? É uma pergunta totalmente pertinente, muito importante, esclarecedora para a população. Né? Cada estado tem uma lista. Então, cada estado tem uma lista dos seus pacientes inscritos nesta lista. Suponhamos, tivemos uma doação de coração agora, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, essa lista, ela é informada em Brasília, onde é o Sistema Nacional de Transplante, onde o Sistema Nacional ele tem contato de todas as listas estaduais. Né? Então, o Brasil ele é dividido por macro-região. Então, a nossa macro-região de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e Goiás. Centro-Oeste, mais um pedacinho do Sudeste. Exatamente. Né? Então, um doador de coração aqui no Mato Grosso do Sul, primeiramente, ele vai ser ofertado no nosso estado. Não havendo compatível, ele é ofertado, a gente fala, ou seja, informado ao sistema, né? Que tem um doador em Campo Grande para essas 4 regiões, para essas macro-regiões. Não havendo compatibilidade, ela é oferecida a nível nacional. Entendi. Então, é assim que funciona. Cada estado tem uma lista e existe a Central Nacional que tem o acesso a todas essas listas dos estados. Entendi. E qualquer pessoa, qualquer paciente que está lá, né, que entrou com um protocolo de morte encefálica, de morte cerebral, ele pode ser doador? Sim, qualquer pessoa pode ser um doador. Né? O importante é manifestar o desejo em vida. Né? Muitas pessoas, há um tabu também sobre isso em deixar escrito, né, no documento. Então, qualquer pessoa que se sentir à vontade, é só comunicar à família o desejo de ser um doador. Mas acontece também da pessoa ser doadora e os familiares, eu acredito que de repente, sem preconceito algum, mas pelo olhar que tem diante do filho, são os pais. Geralmente, eles têm uma relutância, mesmo que o filho tenha manifestado o desejo, Rodrigo? Você observa isso ou não? Observo. Mas é mais fácil né, de conversarmos com os pais ou a família quando a pessoa já deixa o desejo. Pelo respeito? Pelo respeito da pessoa enlutada. Entendi. Né? Então, por isso é que é importante conversar. Né? Falar sobre isso. Que é uma coisa que não acontece.
hoje em dia nós vivemos numa era virtual, né? Então, é importante a gente conversar, né? Na hora do almoço, no café da manhã, quando estivermos com a família, com os amigos, também é importante, né? Da conversa, né? De manifestar o desejo. É claro que existe a questão do sigilo também, né? Do respeito, da questão ética que existe. Mas você já está há muitos anos, né, nessa função. Você tem algum histórico, alguma história para gente que te deixou impactado? Aliás, você trabalha ali com a emoção, né, dos familiares. Como que é isso? Duas perguntas eu estou fazendo, na verdade, né? Como que é isso para você poder carregar esse impacto? Porque a gente que trabalha com o luto, a gente que trabalha com a morte, a gente sabe o quão pesado é, sobretudo a questão de energia. Sim, né? Você fica com cansaço, você fica com sono, né? Tem aquela questão, a dor é do outro, mas não tem como mobilizar na gente, né? Então, como que é isso para você? Então, houve alguma situação que te deixou, que te impressionou muito mais? E como é que você procura trabalhar essa dor em você? Primeiramente, nós precisamos ter nosso Deus muito presente conosco. Né? A espiritualidade é fundamental. A espiritualidade. Né? Então, nós precisamos ter pessoalmente muito pertinho de Deus, né? Para nos dar força, porque nós estamos lidando com aquela família, aquela mãe que que saiu de casa, né? Para trabalhar e o filho para a escola, e de repente ela recebeu uma ligação que o filho sofreu um acidente, né? E que ele não vai voltar mais para casa. Ela está vivendo a maior das dores humanas, né? De perder uma pessoa que ela ama, de perder alguém do vínculo dela, Exatamente, né? Então, primeiramente, nós, como pessoa, nós temos que estar realmente pertinho de Deus, nossa espiritualidade bem afinada, nossa chaminha acesa, né? Da nossa vela. Fala que cada um de nós carregamos uma chama, né? Que bonito. Com Deus. Então, a gente precisa estar com ela bem acesa, para poder dar esse conforto para essa mãe, para esse pai, né? Para o filho também, ali que cuida de uma mãe, né? Porque realmente não é fácil, né? É desgastante, é doloroso. Nós, por experiência, até respondendo a sua pergunta, teve recente um caso que assim, mexeu muito, né? Com toda a equipe, né? De um jovem, né? E aí a mãe se apegou muito a nós, como membros da equipe, que a gente estava sempre perto, sempre informando, sempre ajudando, né? Onde a gente recebeu o convite até mesmo de ir na missa, né? Do 7º dia do filho dela, para ir no velório. A gente recebeu o convite, que ela ficaria muito confortável se visse nós da equipe que cuidamos do filho, né? E dela também, porque ela se sentiu acolhida. Exatamente, né? Dela. Inclusive, essa família é a dos 45, que eu falei que reuni no auditório. Olha! E eles se sentiram acolhidos realmente por toda a equipe, no sentido até, porque as pessoas às vezes querem ser ouvidas, né? Na sua dor, às vezes um abraço afetuoso, uma proximidade, ser informado, né? E não ser enganado. Exato, porque às vezes fica na porta do hospital e ninguém vai dar uma notícia, né? E ali ele fica 1, 2, 3, 4, enfim. Mas quando o paciente ele entra e alguém vem dar um retorno para essa família, é muito reconfortante para eles. Então, nós nos colocamos no lugar dessa família. Sem dúvida. Existe um limite de idade para ser doador? Então, alguns estados, né, existem um limite. Aqui que no nosso estado, nós temos, geralmente, cada órgão segue uns critérios, né, de acordo com uma lei, que nós seguimos tudo o que está na lei, a 10.211. Né, então, existem alguns critérios, como, por exemplo, o rim, ele é um órgão muito forte, né, muito resistente. Né? Então, ele em 70 até 75 anos, hoje a perspectiva de vida ela tem aumentado mais, né? Então, às vezes, nós temos uma pessoa com 70, 75, mas que os órgãos estão em funcionamento legal, que podem ser doados, né? Agora, coração, o fígado, existem os critérios de idade, como, por exemplo, o coração até 50 anos, né? O fígado também até 60, 65 anos, mas isso passa por uma avaliação médica para ver se ele pode ser doado. E nessa questão da doação, é de 0 também? Existe a doação de órgãos de bebês? Sim, existe. É mesmo? Nós temos em lista, né, bebês precisando, às vezes, de um coração. Olha, né, nasce com insuficiência cardíaca, né, que é comum, né, infelizmente, que precisa de um coração.
né? Agora, como por exemplo, córneas, também que podem ser doados, né? De 2 aninhos a 80. Isso por lei. Né? A partir dos 2 aninhos de idade? Dos 2 aninhos já pode ser doador de córneas. E até 80 anos? Até 80. Meu Jesus, eu lembro da minha vozinha, que ela faleceu com 91 anos e enxergava melhor que todo mundo da família. Tá vendo? Olha isso. Mas deixa eu te perguntar, ainda assim, com todo esse trabalho humanizado, né, de interação, de foco, de acolhimento, existe um número grande de pessoas que dizem sim, Rodrigo, eu digo sim à sua solicitação. Ou não, ou entra mais aquela questão, às vezes até de um outro parente que fala, olha, não, vai demorar muito, será que realmente é assim? O nosso índice, a gente fala de recusa familiar, no nosso estado, é muito alto. É mesmo? É muito alto. Chega a 54% das famílias dizem não, autorização. Né? E os outros restantes dizem sim. Geralmente por que não? Né? Por na familiar não ter mencionado em vida, é o que nós estamos percebendo através de relatórios, né? Que realmente nunca me falou em vida, então eu opino em não doar. É aquilo que você falou da importância de falar entre família. Exatamente. Entendi. Esse é o X da questão, a importância da comunicação. Né? E existem outros critérios também, como por exemplo, às vezes uma pessoa tem um tipo de patologia, uma doença, né? E a família acha, não, é melhor não, né? Então, assim, nós levamos em consideração a opinião da família. Entendi. Né? Por isso que vocês respeitam e aí depois reúnem todos, enfim. E como que vocês fazem para vocês poderem checar a possibilidade de que aquela pessoa pode ser um doador? Então, geralmente, a pessoa que evolui para a morte encefálica são aquelas pessoas que têm um AVC extenso, né? Constatado por exames, ou geralmente traumatismos cranianos através de um acidente de moto ou de carro, né? Esses pacientes se encontram nos prontos-socorros e ali nas UTIs. Como equipe, nós fazemos todos os dias, 3 vezes por dia, em chamada de busca ativa. Então, a gente conscientiza a equipe que está no pronto-socorro. Manhã, né? tarde e noite seria, não? Sim, nós trabalhamos 24 horas por dia, de segunda a segunda. Entendi. Né? Porque, infelizmente, o óbito ele não tem data nem dia. Né? Então, se faz necessário ter uma equipe trabalhando intensamente. E nós atendemos, além da Santa Casa, toda Campo Grande e todo Mato Grosso do Sul. Nossa, Rodrigo, que apanhado geral. Exato. A OPO ela é responsável por Mato Grosso do Sul. Existe em todos os hospitais, existe uma equipe da OPO, né? Que vai fazer o contato com aquela família. Na verdade, a distribuição seria assim. Existe a OPO, que é sediada na Santa Casa, e existem as CIDOTs, que são as comissões intra-hospitalares. Tá. Né? Que essas comissões intra-hospitalares, elas estão em alguns hospitais de Campo Grande, como por exemplo o Regional, né? O HU está sendo formado uma comissão agora, o Hospital Unimed também, CACEMES, estão sendo formadas as comissões, que elas são objetivadas e responsáveis por aquele hospital. Entendi. Né? E nós, como OPOS, supervisionamos e damos todo o suporte, o apoio para essas CIDOTs, essas comissões. Entendi. Temos também em Dourados, uma CIDOT, né? E em Três Lagoas. Olha só, e vocês vão assim, aos poucos, né, de forma gradativa, vocês vão atingindo todo o estado, né? Sim, exatamente. Que é super importante. E da importância também da conscientização, de se fazer um trabalho mais acirrado, dessa conversa, dessa fala, né, dessa verbalização. Porque às vezes a pessoa até tem o desejo, mas nunca comentou. Exatamente, esse é o ponto. Né? Por isso que se faz necessário, vocês estão de parabéns, em divulgar esse assunto. Não só em setembro, no mês de setembro, né, que nós comemoramos o Setembro Verde, mas sim durante todo o ano. É necessário conversar, né, conscientizar, inclusive as equipes, né, da área da saúde, escolas, né, conversarem, ser disseminado este assunto sobre a doação e os mitos que existem em volta disso. Né? Exato, e que não são poucos ainda, infelizmente, mas é um processo que a gente vai construindo gradativamente, né? E é exatamente por isso que vai acontecer esse evento também, para finalizar, para fechar o Setembro Verde, vai acontecer quinta-feira agora, dia 27, né? Fala pra gente sobre esse evento. Eu gostaria muito de falar mais sobre o assunto, né? E, inclusive, esse evento que vai ser realizado no dia 27 agora de setembro, quinta-feira, das 7h30 ao meio-dia, né? Nós vamos dedicar uma manhã toda para falar sobre o assunto doação de órgãos.
A nova legislação, que nós tivemos uma legislação que mudou agora, no mês de dezembro do ano passado, né? E é direcionado para todos da área da saúde, direcionado para a população, é aberto ao público. É um evento solidário, né? E com o objetivo também de ajudar outras pessoas. Então, a entrada é um pacote de fralda, né, pediátrico ou geriátrica para ajudar os pacientes internados. Mas aí a pessoa precisa fazer uma prévia inscrição ou é só chegar lá? Só chegar lá. Ai, não tem uma inscrição prévia, né? Porque como é aberto ao público, né? Então, pode ser que dê alguma correria ali, então, se fosse antecipado. Mas, assim, chegando lá, vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido. E é isso daí. Diz só uma coisa para poder compreender exatamente. Talvez, ficou na minha cabeça a questão dos mitos, né? Sim. Existe alguma despesa para a família que, às vezes, ela está tão, assim, passada com tudo o que está acontecendo por conta do choque, né, confusão mental que realmente a gente faz, é um ente querido nosso. Existe alguma despesa? Não, não existe despesa alguma. A doação de órgãos, inclusive o transplante, ele é totalmente gratuito e ele é bancado pelo SUS. Olha. Todos os procedimentos, desde que o paciente entra, né, no hospital, até mesmo antes de ser diagnosticado a morte cerebral, morte encefálica, é todo o SUS que banca, que paga. E depois que a família diz para você, né, envolto aquela atmosfera, né, de emoção, enfim, então eu quero assinar, né? Uma vida a mais que, eu imagino, né, a primeira coisa que vocês pensam, né? Nós vamos salvar alguém e nós não sabemos quem é esse alguém. Né? É aquela questão de você fazer o bem a alguém, mesmo que você não saiba quem é essa pessoa. Depois que a família assina, qual o procedimento? O que é feito? A família vai para casa realizar os trâmites, aguardar a ligação de vocês, né? E deve ser uma espera angustiante também. Sim. Né? E vocês? Qual a função? Aí vocês já fazem, já acionam a equipe, já vai para centro cirúrgico, depois que assina, qual que é o procedimento? Sim, é uma pergunta também muito importante. Nós seguimos uma hierarquia, né? Essa hierarquia, ela vem, até mencionei na nossa entrevista, existe o Ministério da Saúde, né? Abaixo do Ministério da Saúde nós temos a Central Nacional, que é situada em Brasília, e cada estado tem uma central de transplante, central estadual. E temos nós, né, como OPO e CIDOTS. Então, quando uma família ela assina o termo de autorização de doação, nós que estamos com a família, primeiramente tiramos todas as dúvidas daquela família, questão de tempo, de horário, de liberação. É uma longa conversa. É uma longa conversa, né? Em contrapartida, nós também temos uma corrida contra o tempo, né? Porque nós temos 24 horas, a partir do momento que a família assinou o termo de doação, 24 horas para estar devolvendo o corpo para a família. Entendi. Então, se nós tivermos uma doação, suponhamos, na Santa Casa, então, nós informamos a central estadual, né, todos o histórico, todos os papéis que nós temos, né, e aí a central estadual vai informar o Sistema Nacional de Transplantes, que também vai estar supervisionando todo o processo. Excelente. Né? Toda uma equipe, né, toda apurada, uma equipe, né? mobiliza uma variedade de pessoas, de equipe. Por isso que nós falamos que nosso tempo é uma corrida, né, contra o tempo, para que tudo aconteça. Nós dependemos de aeronaves, né? A FAB, por exemplo, ela tem ajudado muito o Sistema Nacional de Transplante. Que bacana. Existe alguma prioridade nessa fila, que eu imagino que não são pequenas, né? Tem todos os tipos, todas as idades, né, em vários lugares desse nosso país. Existe algo assim que é prioridade, querido, que vocês têm esse recorte? Sim, nós como OPO, nós não temos acesso, né, essa lista de transplantes, é somente o paciente que está listado, que ele está em fila, e a central estadual que tem esse controle, né? Mas o que nós sabemos é que existe sim uma lista paralela de pacientes que precisam de uma priorização, como por exemplo, uma hepatite fulminante, né, que o paciente não pode esperar 2 meses, 1 ano numa fila, que ele pode vir a óbito. Então, esse paciente ele é priorizado, né? Então, quando surge um órgão, é informado ao Sistema Nacional de Transplante e, juntamente com a lista, a fila única, vão ver as priorizações. Olha. Isso quem determina são os médicos, né? São médicos do paciente.
Então, é informado ao Sistema Nacional de Transplante, através da lista, se esse paciente necessita de uma priorização ou não. Entendi. Uma coisa que é importante a mídia colocar é que só há transplante se houver doação, né? Sim. Né? Ou seja, não há transplante se não houver a doação. Exatamente. E vem uma questão também que eu vejo, né, a gente acaba vendo a questão de romantizar o tema. Sim, né? Infelizmente, né? Então existe a questão do sigilo. As famílias não sabem para onde vai, não sabem quem é o receptor e isso realmente vocês trabalham de uma forma acirrada mesmo. Existem essas perguntas também no momento que ela está decidindo se ela vai permitir fazer a doação ou não? Sim, existe. Né? Mas nós deixamos bem claro para as famílias que a doação de órgãos ela não é uma barganha. Né? Ou seja, não, eu dou, mas eu quero que seja para tal pessoa, ou eu quero conhecer porque eu quero ficar mais próximo do coração do meu filho, né? E isso não existe, não pode acontecer. O que nós deixamos bem claro para a população e para as famílias é que o ato de doar, ele é um ato de amor, de solidariedade. Eu até costumo dizer que quando nós doamos uma camiseta para alguém, eu não quero saber se ela vai usar, onde ela está usando, né? Ou se ela vai usar. Eu estou doando. Né? Então, o ato de doar é isso que prevalece. E na doação de órgãos, sim, né? Também. Nós deixamos claro que esse órgão vai ser utilizado, ou também, se não for utilizado por alguns motivos, compatibilidade, né? Ou algum outro motivo, a família ela é informada sobre isso. Né? Olha, não foi doado tal, mas não foi usado por conta disso. Entendi. Né? Vocês dão esse feedback. Sim, nós mesmo temos. Quando a cirurgia é realizada com sucesso. Sim, também. Isso é tão importante, né, até para a família, né, que é como se fosse finalização, vamos dizer assim, Exato. daquele processo, né? Exatamente. Existe o começo, o meio e o fim. E o final é exatamente isso, né? Olha, foi doado isso e foi retirado isso e transplantado. Quando você fala começo, meio e fim, me emociona porque a gente pensa assim também no começar de novo, né? Exatamente. É o fim para uma família, infelizmente, mas esse fim, ele é uma via de mão dupla, que é o começo de uma vida que a gente não sabe onde é, né? E que existe uma família também chorando por receber uma ligação. Eu fico até emocionado, arrepiado, né, de saber disso. Emocionado de receber uma ligação e falar, olha, o seu filho, a sua mãe, seu pai recebeu um órgão compatível. Olha, acho que não existe, é um segundo renascimento, né? Ele vive em algum lugar, de alguma forma, né? Tanto junto de Deus, como na verdade. Nossa espiritualidade, Sim. como aqui nesse lugar, né? A gente tem um tempo, né, que já se encerra, então eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem para a gente, bem rapidamente, para quem está nos assistindo, dessa conscientização também, acerca da doação de órgãos, querido. Olha, a mensagem que eu deixo é que conversem com as famílias sobre o assunto doação. O nosso tempo, a gente não sabe quanto tempo vamos passar aqui, vamos estar até aqui na Terra, né? Mas que aquele tempo determinado, se ele vier, que nós possamos ajudar outras pessoas através da doação de órgãos. Que mesmo após o nosso falecimento, a gente possa fazer outra pessoa feliz. Exatamente. Né? Ter uma perspectiva de vida melhor. E nada disso acontece, sim, por uma simples conversa. Né? Então é importante a gente conversar com nossa família, nossos pais, os irmãos, que são os responsáveis pelo nosso corpo após o falecimento. Né? E que Deus tenha isso também, né, conosco, deixe isso bem claro, para que nós possamos fazer outras pessoas felizes. Querido, Deus abençoe a sua vida, toda a sua equipe. A mão dele está gelada. Tá quentinha. Quentinha nada. Deus abençoe cada vez mais toda a sua equipe, todo o seu trabalho também, que te dê força, sobretudo, para poder se fazer presente junto a essas famílias. Tá bom? Todos nós. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.